Amém. A graça e a paz do Senhor a todos que estão aqui presencialmente, a você que está online aí. Eu também os saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui na Primeira Igreja Batista do Jardim Aeroporto e é uma honra muito grande estar ao lado dessas bandas, né? Os meninos que passaram aqui da CAIS, da Apólite, a Pacto 7 que virá, que ainda vem, né? Ainda vai tocar. Então, todas essas bandas, meus queridos, têm uma mensagem. E a mensagem é justamente o Evangelho. E este mundo precisa justamente dessa mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma, a mensagem que muda a vida. E antes de eu aqui entrar na palavra propriamente dita, já que nós estamos, né, numa live no grupo de fãs da Oficina G3, eu quero aqui falar que sou fã da Oficina G3 desde o ano de 1992. Ainda me lembro que eu comprei o LP, né, do primeiro disco do Oficina G3, o ao vivo, né, ainda com Manga, Túlio Regis, Maradona no baixo, enfim, né, que ainda tocava com sax, né. Eu me lembro, comprei em 1992, comprei aquele álbum e desde então sou fã, né, de todas as fases. E o Oficina G3, ele faz parte da minha história. Mas, meus amados, eu tenho aqui uma palavra, né, me deram aqui 10 minutos para falar, e eu não vou passar desse tempo, acredito até que vou falar menos que isso, mas eu tenho uma palavra aqui que é um alerta. Eu tenho uma ministração, quando eu fui convidado para ministrar essa palavra, Deus colocou uma palavra de alerta em meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, né, no seu aplicativo, ou a Bíblia física, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, os versículos de 21 em diante. Vou dar um tempo para você abrir, né, esse texto da palavra. E você está vendo aqui bandas, né, de jovens, né, que têm realmente uma missão, né? É como diz a música da Oficina, somos jovens que creem no Deus vivo. E não apenas creem, mas também falam, disseminam a palavra, né? Pregam a verdadeira palavra. Eu louvo a Deus por essas bandas, pela banda Apólite, pela banda CAIS, pela Pacto 7, que tem feito a diferença. Tem outras bandas também na cidade, eu não vou citar o nome de todas para não deixar nenhuma de fora, mas todas elas têm a mensagem do Evangelho. Então o texto que eu quero falar nessa noite é Mateus, que eu quero ler, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, e a palavra de Deus diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus queridos, essas palavras, elas foram ditas pelo Senhor Jesus, e ela retrata muito bem o que nós estamos passando agora, porque nós estamos vivendo no tempo da imagem. Vocês concordam comigo? É o tempo da imagem, né? Tudo é o que se mostra, tudo é aquilo que se posta, né, nas redes sociais. Nós vemos que há pessoas por aí, né, que se você abrir a rede social, sua vida é um conto de fadas, não é verdade? A sua vida é só de alegria, é só de viagens, é só de conquistas, porque de fato é isso que muitas pessoas querem transparecer através daquilo que mostram. Mas a grande verdade é que nós estamos vivendo nessa era, né, da imagem, mas as pessoas estão, de fato, né, mostrando coisas que na verdade não são. As pessoas estão falando, estão vivendo, né, coisas que não vivem e não cumprem aquilo que falam. Ou seja, dentro delas há um vazio. E isso reflete, meu querido e minha querida, também na igreja, né? Isso reflete também, porque a mensagem que eu tenho hoje, né, é uma mensagem um tanto quanto dura, mas é um alerta para nós. Isso reflete dentro da igreja, porque muitas vezes, meus queridos, nós estamos nas igrejas
mostrando aquilo que de fato não está no coração. Quantas pessoas, meus queridos, se derramam, né, em momentos de adoração, de louvor, levantam suas mãos, choram, cantam, falam em línguas, ou né, quem de fato é pentecostal, fala em línguas, chora, canta, se derrete todo, mas quando sai da igreja, vive uma vida totalmente divorciada daquilo que mostraram na igreja. E é sobre isso que o Senhor Jesus está falando nesse texto, porque ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E essa geração, meus queridos, tem em seus lábios o nome do Senhor, cantam a esse nome, falam até desse nome para as pessoas, mas de fato não vive, não reconhece como Senhor das suas vidas. Eu costumo dizer lá na igreja que todo mundo quer Jesus como pastor, porque como pastor, ele conduz as águas tranquilas e a pastos verdejantes, mas poucos são aqueles que querem Jesus como Senhor, porque como Senhor ele exige obediência, e o que faz a diferença nesse texto é justamente quando ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Irmãos, a grande diferença é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? É que nós vivamos nossas vidas com a vista para a glória. Ou seja, que nós vivamos nossa vida aqui na terra, mas com vistas para a glória. Que nós vivamos aqui na terra, mas uma vida que agrade ao Senhor. E muitas vezes nós estamos vivendo vidas que agradam a nós mesmos. É ou não é assim, meus queridos? Vivemos vidas para satisfazer os nossos desejos. Nós somos verdadeiros hedonistas. E o que é ser um hedonista? É aquele que só faz aquilo que lhe dá prazer. Será que a nossa geração não está vivendo assim? E eu estou falando justamente da geração de crentes. Só faz aquilo que lhe dá prazer. Mas quando a vontade do Senhor choca-se com a sua vontade, prefere-se, 99% dos casos, fazer a sua vontade, mas não a do Senhor. Mas, meus queridos, as palavras de Jesus, elas vão se aprofundando ainda mais. Porque ele diz assim: naquele dia, hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Meus queridos, eu não sei se você percebeu o que esse texto está dizendo, mas há a possibilidade de fazer milagres que não são do Senhor. Porque ele fala aqui que há pessoas profetizando, expelindo demônios e fazendo muitos milagres. Mas o versículo 23 diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Então, o que faz a diferença não é o exercício dos dons. O que faz a diferença não é profetizar, não é expelir demônios, não é fazer milagres, mas, em última instância, o que faz a diferença é fazer a vontade do Senhor. Há pessoas que não fazem milagres, há pessoas que não profetizam, há pessoas que não expelem demônios, mas fazem a vontade do Senhor. E naquele dia, vão ouvir as palavras benditas: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, a diferença, meus queridos, não é o ativismo na igreja, não é você fazer coisas na igreja, não é você frequentar todos os cultos. Muitas vezes as pessoas frequentam todos os cultos, escutam a mensagem do Evangelho, mas essa mensagem não tem transformado os seus corações. A diferença é fazer a vontade do Senhor. E existe outro texto, no mesmo livro, Mateus capítulo 24, versículo 12, que é um texto muito conhecido, que diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu quero aqui, nesses poucos minutos que me restam, eu quero apenas dizer para você, meu irmão e minha irmã, o que quer dizer iniquidade. Porque muitos acham que por se multiplicar o pecado em geral, o amor de muitos esfriará. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o pecado sempre existiu, desde que Adão pecou. O mundo sempre esteve carcomido pelo pecado, o mundo jaz no maligno. Então, o que o Senhor está falando nesse texto, Mateus 24, 12, não é do pecado em geral, é um pecado específico. E todos sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego, na língua grega. E essa palavra, iniquidade, na língua grega, é uma palavra chamada anomia, e quer dizer quebra da lei.
Portanto, um iníquo é aquele que conhece a Deus, mas quebra essa lei. De posse desse conhecimento, esse versículo toma outra instância, toma outro rumo. Porque o Senhor diz, e por se multiplicar a iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado daquele que conhece a Deus. Então, meu irmão, o amor de muitos tem esfriado, porque o pecado dos crentes, o pecado dentro da igreja, tem crescido. E muitos têm esfriado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o texto ainda diz assim, o amor de muitos esfriará. Não é assim, meus queridos? Mas a Bíblia não diz o amor de todos. Ou seja, o teu amor não precisa esfriar. O teu amor não precisa se apagar, mas pelo contrário. Eu e você temos que retornar às Escrituras. Eu e você temos que retornar para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não está em outro lugar, a não ser na Bíblia. Então eu e você temos que retornar às Escrituras, voltar a lê-la diariamente. E não apenas lê-la, mas introjetá-la. E não apenas introjetá-la, mas vivê-la. E não apenas vivê-la, mas propagá-la. É isso o que eu e você temos que fazer. Essa é a nossa missão, a nossa chamada. Então, meus queridos, não é o exercício dos dons, não é o ativismo dentro da igreja, não são os seus títulos, não são os seus cargos, não são as boas obras que você faz, que no final das contas vai fazer a diferença. Mas vai fazer a diferença se você faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é você amar a Bíblia, é viver para Deus. Então, meu irmão, nessa pequena palavra, nesta noite, essa pequena reflexão, eu quero apenas dizer para você, viva para o Senhor. Ainda há tempo. As músicas que foram cantadas aqui, muitas delas também foram alertas para o tempo final. O tempo está se acabando, mas ainda há tempo. Então retorne às Escrituras. Deixe essa palavra transformar o seu coração. Que a semente da palavra não caia em solo duro. Que a semente da palavra não caia entre os espinhos. Que floresce, mas depois é sufocada. Mas que caia em boa terra. E que frutifique a 100 por 1. E que essa boa terra seja o seu coração. Eu quero agradecer essa oportunidade e a banda Pacto 7. Achei que vocês iam organizando alguma coisa aqui enquanto eu falava, mas... né?